número 4, a lição sobre a família soterrada, né? A família sobre essa investida do inimigo. Nós sabemos que não é novidade. Obrigado. Bem, melhorou? Então, nós sabemos que não é novidade que o inimigo tem afrontado, né, Deus, primeiramente, e naturalmente, para afrontar Deus, ele vai tentar com aqueles pequeninos, seus pequeninos, né? E os seus pequeninos são o quê? Os servos do Senhor. Uma vez que o inimigo não consegue atingir o templo de Deus, uma vez que o inimigo não consegue atingir o trono de Deus, vai fazer o quê? Tentar atingir Deus da forma do quê? Da forma do coração. E o coração de Deus está onde? Sobre seus filhos, o amor de Deus é sobre seus filhos. E Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu filho para buscar e salvar, ou seja, para remir todos os povos, remir todas as pessoas. Então nós sabemos que Deus tem feito isso. E há uma investida de muito tempo, desde quando a família foi instituída, que é o inimigo em si, usando contra a família, ou seja, contra uma instituição criada unicamente de Deus. Importa se é família cristã ou não, a família está sob ataque do inimigo sempre. Bem, vamos estar acompanhando aqui essa notícia. Não deu a verdade prática. O irmão colocou assim: nesses últimos dias, somente a família que obedece a palavra de Deus conseguirá triunfar sobre as investidas de Satanás. Por isso nós fomos aqui, né? Reconhecer a palavra e obedecer a palavra do Senhor Deus. E assim para ele também ensinar aos nossos irmãos, né? No nosso conteúdo que colocamos aqui, no nosso auxílio de estudo, nós colocamos assim: introdução. A família, base de uma sociedade, é foco principal de Deus, local onde o homem é mais forte e mais vulnerável ao mesmo tempo. Ou seja, na família, nós falamos assim o quê? O homem é o sacerdote do seu lado. O homem é o sumo sacerdote do seu lado. O homem ele manda do seu lado. Ou seja, ele põe as regras do seu lado. Então o ponto que ele é mais forte comandando uma família. Mas o ponto da partida também é o ponto que ele se torna mais fraco. Porque na família, como sacerdote, ele está sozinho, né? E não somente quem vai à igreja, ligado para a igreja. É onde o inimigo ele vai estar sempre tentando atacar. Porque tentando atacar o pai de família, tentando atacar a mãe de família, tentando atacar os membros da família, ou seja, dividir para conquistar. O inimigo sempre trabalha assim, né? Sobre as guerras e também assim sobre a família. Então nós colocamos assim: mesmo na diversidade de famílias, Deus tem planos que consistem nos mesmos conselhos bíblicos, ou seja, não importa a formação da família. O conceito bíblico para a família, o conceito bíblico para a criação de Deus é o mesmo. O conceito bíblico para a formação de família é o mesmo. Como nós falamos assim de diversidade de famílias, é até meio estranho falar assim: olha, pastor, então são várias formas de família, pela nossa sociedade, né? Porque uma família constituída de um pai e os filhos também é família. Nós temos famílias que faltam mãe. A família constituída de uma mãe e os filhos também é família. E nós temos famílias que faltam os pais, né? Uma família constituída somente do homem e a mulher também é família. Constituiu uma família, constituiu uma briga. Então nós colocamos as diversidades pela nossa época. A família é alvo do inimigo e sempre será. Isso é fato, não vai mudar. Deus é quem mantém as famílias, e isso na realidade. O grande autor e consumador da fé é também autor, tá, e sustentador das famílias. Aonde você vê uma família, não importa o que ela seja, ela está sustentada pelo amor do Senhor. Eles ainda não sabem, tá? E por eles não saber é que é um trabalho da igreja promover o amor do Senhor, que eles possam reconhecer que constituiu família por uma bênção do Senhor, constituiu família, né, por uma graça de Deus sobre os homens em si. A formação da família, dos padrões divinos, glorifica o nome do Senhor. Por isso, o motivo vive sob ataque do inimigo. Quando o homem constitui família, ele está buscando um padrão principal de Deus. A Bíblia diz que o homem não foi feito para viver só. Assim também, a mulher também, consequentemente, também não foi feita para viver só. Deus coloca no homem o desejo de constituir família. Também coloca na mulher o desejo de constituir família. Muitos poucos são aqueles que têm no seu coração: eu não quero constituir família, eu não quero ter família. Muitos poucos mesmo. Entre eles, aqueles a qual Deus colocou o sentido de castidade para que vão trabalhar pela obra do Evangelho. Mas tirando isso, a grande maioria tem no seu coração constituir família. Você já viu as crianças, como é que as crianças brincam quando são pequenas? Você é mãe, você é pai.
a você, meu irmão, aquilo já está embutido no seu próprio coração. Ele sabe de onde ele nasceu, ele sabe de onde ele é guardado. Ou seja, quando constituímos família, a primazia, nós glorificamos ao nome do Senhor. Por isso, o inimigo ataca tanto essa instituição chamada família. Por isso, o inimigo ataca, afronta tanto, né, essa instituição chamada família. E família é montada, pai, mãe, filhos. Ou seja, de uma forma geral, qual é o trabalho da igreja? O trabalho da igreja é unir as famílias, né, e fazer com que as famílias vivam de uma forma gloriosa, né, de uma forma assim, gostosa por elas. O Senhor Deus fez isso por nós, nos colocou como família, nos colocou como irmãos. Por isso, quando falamos assim, vive com ataque, porque quando a família se une, quando nasce um filho, eu acho que ele glorifica a quem? Quando nasce uma criança, quem é glorificado? Quando o dom da vida acontece na família, quem é glorificado? Tem quando não se lembra de outro nome. Por mais que agora várias coisas, conhece outras entidades, fala de outros deuses, o foco acaba voltando para quem? Para a questão de Deus. Temos filho, poxa, está sendo filho. Graças a Deus. Olha, a família está crescendo, poxa, graças a Deus que a família é bonita, vai crescendo. Então, num foco geral, acaba involuntariamente glorificando aquele nome da família também, glorificando o nome da família. Por isso, naturalmente, quem ela vira? Alvo do inimigo. Vai ser viral, né? Os pontos ajudam, né? Entra também no texto, nós vamos estar indicando por quê? Porque a família, na verdade, dela é montada, ela já remonta uma eternidade. Às vezes a gente não para para pensar nisso, né? Deus é eterno, né? Isso é um atributo dele, Deus é eterno. E a família também acaba sendo. Mas, pastor, como é que é essa família, a família ser eterna? Você nasceu da onde? Seu pai e sua mãe. E seu pai e sua mãe? Ah, meus avós. E seus avós? Os meus avós. E se ir para trás, se eu for contando todas, né, as gerações para trás, nós vamos chegar no ponto zero, onde Deus criou o homem lá. Mas também nós temos um ponto de continuidade. A família não foi criada no Éden, tá? E ela só vai parar de existir quando Deus determinar que a criação para de produzir. Para de se produzir. Então, a família, na realidade, ela é um contexto da obra da mão de Deus, que ela acaba sendo eterna. Seus filhos vão gerar filhos, e vão gerar netos, e vão gerar filhos e netos, e pai com filhos com netos, pai com filhos com netos, ou seja, isso continua. Isso é uma investida, né? Isso é fato como uma investida do inimigo, né? De acabar trabalhando assim, ou seja, contextualizando essa questão dessa pessoa de nós. Por isso que a família é tão atacada, porque ela sempre glorifica o nome de Deus. Um simples fato da família existir, ela glorifica o nome de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Os ataques do inimigo. Em nossa época, a questão da fé é atacada em todos os anos. Porém, a ideia de mudança do conteúdo preconceituoso, segundo a sociedade, na mente do homem, é melhor aplicado na mente da criança. Por que é melhor aplicado na mente da criança? Vamos por assim. A sociedade, ela impõe que o homem tem um caminho preconceituoso. E no nosso grupo hoje da sociedade, quem mais eles atacam, quem mais o sistema religioso ataca em si, é a igreja. Porque no modo geral nós falamos hoje de homossexualismo, homossexualidade, homoafetividade, todas essas formas de falar sobre questão de homossexualismo. Como é que funciona isso? Eles põem uma questão de que isso, na realidade, como a sua apareceu aqui, isso é um conceito, é uma questão preconceituosa. Ou seja, expõe para a sociedade que a igreja é preconceituosa, porque a igreja não aceita esse amor, não aceita essa forma de amar. Eles não elogiam a gente quando a gente é preconceituoso com drogado, não elogiam a gente quando a gente é preconceituoso com uma prostituta ou com um prostíbulo, não elogiam a gente quando a gente não é preconceituoso com toda a dificuldade da sociedade que tem. Mas nesse ponto eles jogam para a sociedade, para a mídia, que nós, a igreja, é preconceituosa. Então o que ela faz? Tenta trabalhar naqueles que ainda não têm esse conceito preconceituoso, ou seja, ainda estão aprendendo ainda, tenta colocar esse foco de que essa liberdade é normal. E esse foco é quem? Para as nossas crianças. Ou seja, traga a criança agora, prepara a criança agora, para você saber o
você vai ter na frente. Vamos sair da nossa palavra do Senhor Deus aí? 2 Coríntios 4:4, por favor. Aí fala que o inimigo secou o entendimento do homem. Nós colocamos assim: o inimigo prepara o homem que precisa para o futuro. Irmãos, assim como Deus tem preparado a sua igreja para reinar com ele nos céus, o inimigo tem preparado a sociedade para impedir que a igreja progrida. O inimigo tem preparado o homem. E muitos homens como nós, assim, a mente está feita, o pensamento está feito, né? A decisão está tomada. Então, afronta quem? Ataca quem? Ataca a nossa produção, ou seja, a nossa criança. Ataca uma criança onde? Onde ela é vulnerável. Você imagina um filho de cristão numa sala onde tem, tipo assim, botar que 98% dos alunos não tem compromisso, digamos assim, com a palavra de Deus, com a forma, o padrão bíblico de viver, né? E como é que essa criança em si vai defender a sua fé? Como é que essa criança em si vai defender o seu pensamento, se muitas vezes nem tem o seu pensamento em si totalmente formado? Porque como nós adultos temos dúvidas ainda, as crianças também têm, né? E como ela defende um pensamento desse, onde toda a maioria fala que isso é normal e o que você pensa é errado. Ou seja, uma preparação, né? Uma preparação que vai indo dia após dia, tempo após tempo. É o que o inimigo tem feito, despreparando as famílias, despreparando as famílias, ou seja, dividindo as famílias, dividindo o pensamento, dando divergência de pensamentos para quê? Simplesmente se acha uma coisa, acha desunião de pensamento. Porque se cada um de nós pensa de uma forma, cada um de nós pensa numa posição, como nós vamos acertar em algo? Como nós vamos pegar um meio comum assim e poder ensinar, poder sobreviver a essa questão? Prepara o homem que precisa para o futuro. Materialismo, como diz a Naná com as crianças. O que existe é material. No materialismo diz assim: olha, você imagina uma criança que crê no Senhor, crê na força de Deus, no poder de Deus, na unção do Senhor, onde ele é totalmente avalado, é totalmente aplicado no materialismo. O que é o materialismo, pastor? É a questão de pensar assim: olha, o que existe é real. O que existe é real. Esse mundo que existe, é real, é material. Tá? Se nós falarmos que tem um banco imaginário aqui, não. Se você não vê, se você não toca, se não é material, ele não existe, porque você não pode provar. Tá? Nós sabemos que várias formas de refutação existem, são bem convincentes, né? Nós estamos falando de uma preparação de uma criança, né? O ataque sobre uma criança. Aí continuamos aqui. Ateísmo, com a ideia de não afligir nenhuma religião, nega todas em um ateísmo maquiado. Ou seja, de uma forma que eu não vou falar que seja de Deus uma religião, para mim que eu não posso afligir ninguém, atingir ninguém, é mais fácil não crer em nada, né? É mais fácil não acreditar em ninguém. Eu não vou acreditar nem no que ela fala e nem no que ele diz. Tá? A questão é que muitas pessoas se tornam ateístas, tá? Elas se tornam com pensamento de ateísmo por questão de facilidade, por questão de praticidade. Tá? Mais fácil falar que eu não creio em Jesus do que eu próximo do budista. É mais fácil falar que eu não creio no Buda, né? Porque eu tenho uma questão do grupo de espírito. Então, para que não haja nenhuma contradição nesse meio, eu simplesmente não creio. Simplesmente não penso nesse ponto. Simplesmente não falo nessas condições. Isso, na realidade, é uma ateísmo maquiado. Uma questão de filosofia evolucionista. A explicação da evolução humana no tempo, na qualidade, né? Ou seja, a evolução da condição de como o homem foi formado, ou seja, razão da fé. Pode perguntar assim: relata para mim a sua fé. Está baseada em quê? É baseada no Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa fé. Isso é fé, nós temos isso. Mas não é uma questão de aplicar o seu materialismo. Aí vamos colocando assim a questão da evolução através do tempo, ou seja, relatos do que aconteceu com o homem, relatos da evolução, ou seja, cada ponto sabe como o homem foi progredindo, o homem foi chegando até os dias de hoje. Ou seja, isso acaba sendo satisfatório porque é explicativo, é de uma forma que explica, de uma forma que, tipo assim, que satisfaz uma curiosidade. Então, se satisfaz uma curiosidade com uma explicação contundente, então isso é verdadeiro. Tá? Então isso é mais fácil de crer. Então nisso aqui eu acredito.
E assim o inimigo tem atacado as crianças. Assim o inimigo tem trabalhado sobre as das crianças. Por que bate assim? O melhor professor para as crianças, porque nós temos um conceito de que isso é questão da igreja, não tem jeito, da igreja. Quem é o professor para a criança? Nós escolhemos geralmente algumas pessoas que não têm tanta preparação, ou que não têm tanto conhecimento, ou que não estão sempre assim, na condição de melhor para a igreja. Não, bota isso como professor de criança. Quando na realidade, nós aprendemos no seminário uma vez, falando que professor para as crianças devem ser os melhores professores. Os melhores professores devem ser das crianças. Porque se pegar um professor que você não domina muito bem a assunto, te dar a aula lá, ministrar a aula, os obreiros, os varões, ainda que ele fale alguma coisa que não está concordando com todos os valores da lição, ou seja, alguém se levanta, alguém ajuda, alguém acaba ministrando, acaba apoiando. Pastor, falando assim, irmão, foi ensinado assim, o varão foi assim, está na palavra de Deus, acaba ajudando. Agora, enquanto a partir da criança, se não for de uma ótima qualidade, estão difícil. O que ensinar e o que ouvir, o que aprender é a mágica da verdade, porque eu aprendi da minha professora. Porque eu aprendi da minha professora. Aí nós temos um livro que nós lemos há um tempo que tem nos ajudado a gente, os pais, que esse livro aqui, Criando os Filhos que Adoram a Deus. Aí fala assim, o início de uma paixão eterna. Da editora Chefe de Publicações, Criando os Filhos que Adoram a Deus. É um livro que tem falado de como nós podemos nos comportar como os pais cristãos, e como nós podemos assim ensinar os nossos filhos a realmente adorar a Deus. E o ponto principal dele é que você ensina com exemplos, ensina falando, ensina mostrando, mas você também ensina com exemplo. Vamos lá, vamos comigo, vamos adorar o Senhor Deus junto, vamos mostrar o Senhor Deus junto. Amém? Ataques à disciplina do lar. A disciplina do lar, ou limite que uma família impõe, é atacada sempre com comentários maliciosos, de quem na realidade externamente uma sugestão à liberalidade, que geralmente leva ao mal. Vamos ler a palavra do Senhor Deus, Gênesis capítulo 3, de 1 a 5, por favor. Como é que a gente trabalha de uma forma assim, sorrateiramente, ou de uma forma assim mais fácil de ser atacada a disciplina? A disciplina é atacada com comentários maliciosos. A disciplina, ela é atrapalhada, digamos assim, por comentários de pessoas que estão insatisfeitas. Quando tem uma disciplina, quando tem uma regra, pode ver que junta um grupo de pessoas insatisfeitas, 2, 3, e começa a fazer comentários contra aquela disciplina. E os comentários são maliciosos. O comentário realmente acaba provocando mal. Se tem uma disciplina, se tem uma forma de ser, um ou dois, três vão falar acerca da disciplina, sabemos com quem precisamos falar, sabemos com quem precisa de falar. Por que comentar incrível aqui a minha irmã, a dificuldade dessa disciplina, o que está acontecendo? Então, quando fala assim, o que ataca a disciplina do lar, primeiro, quando ataca a disciplina, o que vai gerar? A disciplina atacada, ela gera desobediência. Assim como foi a serpente falou. A serpente não incitou a Eva, dizia, não, olha, vai lá, pega e vamos pegar contra Deus. Não foi isso que falaram. Ela incitou contra uma disciplina que já tinha sobre aquela, podemos falar assim, sobre aquele lar cristão. Existia uma disciplina onde podemos viver de tudo, podemos viver bem nessa terra, podemos trabalhar aqui com esse jardim, podemos fazer tudo que podemos fazer aqui. Aí quando veio na hora da serpente, como é que ela atacou? Vamos se revoltar contra Deus, vamos pegar, vamos comer, vamos... Não. Por que você não pode comer essa fruta? Você sabe por que você não pode comer essa fruta? Porque tem medo, porque você vai ser tão bom quanto ele. Você vai ser tão conhecedor quanto ele. Irmãos, o que é o homem? O que é o homem para ser comparado com Deus? Quem é o homem para que possa falar assim, poxa, eu sou semelhante a uma criação divina do Senhor? No lar também é assim. Pessoas comentam acerca da disciplina do seu lar. Eu não sei qual é a disciplina do seu lar. Talvez a disciplina do seu lar, olha, não pode ver televisão até as 11 horas da noite. Você tem um motivo para isso. Talvez a disciplina do seu lar, olha, você não pode, se sair, os filhos, se sair, tem que estar em casa até 9 horas da noite. É uma disciplina, né, Cláudio? É uma disciplina
Você não quer que você veja esse tipo de programa, porque esse tipo de programa afronta Deus. Nós tínhamos um programa que as crianças queriam promovendo, né? E nós vemos a condição que acabava incitando uma questão a uma afetividade. Era aquele programa CLI, né? Onde tinha uma questão de homossexualismo, onde tinha uma questão que incitava, ou seja, na realidade, como o mundo está hoje, ou seja, abraçando todas as causas e sendo comum a todos. Nós colocamos uma regra, vamos ver se tem casa mais não. É a minha disciplina do meu lado. E quando a disciplina do meu lado é atacada, o que é colocado sobre as crianças é um conceito de rebeldia. Aí o cara fala assim, poxa, mas por que disciplinas? É para ser cumprida com amor. Então é para ser aplicada com amor também. Se o seu lado tem disciplina, né, veja se ela realmente atua a disciplina com o verdadeiro amor e o porquê das coisas. Mas quando ela é atacada para que haja rebeldia, para que haja desobediência. Né? E rebeldia e desobediência está fora do amor de Deus. Vai vir o peso do Senhor, não tem jeito. Amém? Amém? Vamos lá. A disciplina aplicada com prudência leva a sabedoria. Disciplina como castigo a vara foi tirada da família, né? Quem nunca tomou uma costelada da sua mãe? Né? Quem nunca ficou de castigo alguns dias em casa? Quem nunca fez uma traquinagem quando era criança? Né? Ou seja, e até isso era tirado nossos conceitos atuais é tirado da família, porque esse castigo em si não gera uma certa criação, não gera respeito. Porque a vara contra a criança, e naturalmente tem que rever isso mesmo, porque alguns passam dos limites em si, realmente passam, não tem jeito, que a questão da vara passa a ser uma agressão, e a igreja nunca está a favor de agressão de forma alguma, seja ela intelectual, seja ela moral, seja ela assim, uma questão que possa agredir ser outra pessoa, e ainda mais sendo a pessoa de defesa com os filhos. Mas é uma questão que foi tirada por completo. Em vez de ser ensinado, foi tirado por completo. Ou seja, tira por completo, como é que fica a sociedade? A sociedade vai ser aquilo que nós promovemos que nossos filhos sejam hoje. Como nós vamos trabalhar com a sociedade. Como será a nossa sociedade daqui a 30, 40, 50 anos? Olha para a criação de hoje, você sabe como é que vai ser a sociedade. Que o Senhor Deus possa ter misericórdia da sociedade que está por vir. Que as nossas crianças, que nós criamos no caminho do Senhor, sejam realmente muito usadas nessa terra, para que possa promover o nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, a cada dia que passa fica mais difícil. Fica mais difícil viver nessa terra, fica mais difícil você assim ter os pés firmes do Evangelho. Não é por questão de falta de fé, não. É por questão de pessoas ficarem sozinhas e não terem embasamento bíblico realmente para enfrentar. Porque, irmão, se tiver embasamento bíblico, aí eu falo para o irmão, não tem conceito. Se tiver embasamento bíblico, não tem a forma, não tem jeito. Foi por embasamento bíblico que os 3 jovens foram lançados na fornalha. Ele fica sabendo, faz o que o senhor quiser, mas nós não vamos adorar. Está falando que o seu Deus é mais do que o nosso Deus, e se Deus livrar você, rei, pode até não nos livrar. Deus pode até não nos livrar, mas nós não vamos curvar essa estátua. E assim com Daniel, assim com Jeremias, assim com todos os outros que conheciam a palavra, porque foram embasados na palavra. Se tiver embasamento na palavra, não que heresia que dobre, porque a palavra tem essa força. Amém? Assim também são nossas crianças, assim também são nossos adolescentes do Senhor. Basta nós podemos assim ensinar eles a aplicar esse embasamento. A disciplina aplicada com criança leva a sabedoria. E assim que nós vivemos, assim que nós envolvemos a igreja, ou seja, uma disciplina que tem sabedoria, mas contudo que você ame a sua disciplina, a sua forma de viver. Amém? Os falsos ensinos, ainda no ponto 1. O melhor lugar para você ensinar a palavra de Deus, onde ficam os exemplos de obediência e são registrados em um tempo que eles, os filhos, estão puros. O melhor lugar para você ensinar é quando? O melhor lugar para você ensinar os seus filhos estão puros é onde? É em casa mesmo. O melhor lugar para você ensinar é em casa. O melhor lugar para você doutrinar seus filhos é em casa. O melhor lugar para você vai estar ensinando, ou seja, é de pequenininho, né? Você começa de pequenininho cuidando dele, ensinando. Ensina realmente o que é certo. Mas não adianta ensinar porque ele não vai entender. Ele não vai entender por completo agora.
ele vai entender na íntegra. Ah, não vou explicar agora não, porque está muito pequenininho, não vai entender. Ah, não vou explicar agora não, porque não tem o total compreendimento, não vai entender. Ah, não vou explicar agora não, porque na realidade, eu vou tentar explicar e não vai compreender. Quando você vai querer explicar, a criança não quer aprender. Não vai querer aprender. Não querendo aprender, você vai ficar sem ensinar. E detalhe, se você não ensinar, a escola ensina. Se você não ensinar, o mundo ensina. Se você não ensinar você, no dia a dia, o que a mãe vai ensinar? Quando põe as mãos, ore em nome do Senhor. Ela já vai aprender em nome de Jesus. O que ela vai ensinar? Quando você põe as mãos, quando você ora em nome de Jesus, olha, um milagre vai acontecer naquela vida. Ou seja, conforme vai caminhando a criança, ela vai aprendendo, ou seja, como fosse por colherada, né? Ela vai aprendendo ainda com base a base, com ABC mesmo, o que ela vê de intercessão pelas outras. Isso, irmãos, não adianta. É tempo de ensinar os filhos. Sempre é tempo de ensinar os filhos. Percam tempo com a sua família dele. Sinta. A nossa vida é muito corrida, tem que fazer um trabalho, tem que entregar um trabalho, tem que fazer um serviço, tem que preparar um material ótimo. Essa corrida na sua vida sempre vai ter. Essa corrida que você tem hoje na sua vida sempre vai ter. O que você não vai ter vai ser os seus filhos com o tempo para sentar ao seu lado e você explicar. Porque daqui a pouco eles estão grandes. Daqui a pouco está indo para a escola, está indo para a faculdade, está voltando de curso, está indo para curso, está voltando para estudar, indo para a casa da tia. Ou seja, você vai estar naquele fluxo ali que você vai ter que preparar um dia, uma hora para sentar com o filho e falar assim: filho, senta aqui comigo para eu conversar com você. Filha, senta aqui comigo, eu tenho que explicar a você algo. Você vai ter que procurar um tempo para ensinar os seus filhos. Eu sei que essa realidade é na vida de muitos aqui. Né? Muitos filhos já estão nessa correria, né? Você tem que arrumar um tempo, uma hora para sentar com eles para falar acerca de algo. Se você tem o seu tempo no passado, glória a Deus, graças a Deus. Se você não teve, corre atrás, senta com ele, continua ensinando ao Senhor, continua ministrando sobre essa vida, né? Ainda dá tempo de ensinar, ainda dá tempo de ensinar ao Senhor. Todos esses itens, né? Provérbios 22, alguém pode ler, por favor? Meu filho João, ele leu esse texto da formatura dele, formatura de primário, lá de CA, né? E toda vez que esse texto aparece em algum lugar, né, ele vê Provérbios 22, ele sabe, foi um texto que eu li no colégio. Ele leu com certas dificuldades, está aprendendo a ler, na formatura do CA. Então você deu uma certa dificuldade, mas na mente dele está guardando aquele provérbio. E detalhe, irmãos, aquilo vai ficar guardado até o dia do Senhor para ele. Ele vai envelhecer sabendo que aquele texto ele leu no colégio evangélico, né? Ele leu no colégio no dia da formatura dele. Né? E detalhe, nesse dia ele ganhou a Bíblia. Deu a Bíblia de presente, né? Já está sabendo ler, então agora vai ganhar a Bíblia. E ele falou: não, ele pediu, não quero ler. Aí por que vai ler? Porque tem exemplo, chega na igreja e todo mundo com a Bíblia aberta lendo a Bíblia. É um exemplo, irmão. Se a criança tiver exemplo, ela vai seguir. Se tiver maus exemplos, ela vai seguir. Então vamos usar o quê? Bons exemplos da nossa família, bons exemplos das nossas casas. Nós somos atacados por falsas teologias, né? Por falsas teologias de uma época onde se pregam sem nenhuma objeção. Como é que é feito hoje? Muitas pregações hoje não têm objeção nenhuma. Muitas pregações não têm respaldo bíblico. Muitas formas faladas não têm um contexto bíblico e nem assim elas sofrem objeção. Nem assim alguma coisa dizendo: olha, isso aqui não provém. Porque as pessoas não têm aquele costume, aquela questão de pegar e ver se realmente o pregador está falando, ver realmente o que está ensinando. Quando seus filhos chegarem em casa de uma aula de escola dominical, questione a eles o que foi estudado lá. O que você ouviu? Quando um netinho seu chegar numa aula da igreja, pergunta para ele o que você ouviu. Como é que foi a pregação? A nossa criança não vai embora para casa no carro e você pergunta: o que foi a pregação de hoje mesmo? Aquela irmã cantou o hino, falou sobre a igreja. Aí quando aquela irmã entrou que falou, teve oportunidade, ela falou sobre o quê? Aí brinca, ri, né? Mas sempre acaba lembrando. Já se preocupa, tem que lembrar, porque você está participando do culto. Você não vem para assistir, tem que participar do culto. Você faz parte desse trabalho, então você tem que estar nesse trabalho. Ou seja, se você ouve e você entende, na tua mente ela vai buscar um entendimento, né? Ou não vai satisfazer com o que ouviu. O não satisfazer com o que ouviu é essa objeção que nós temos que ter. Poxa, eu acho que o que o irmão falou, né? Aquilo mesmo não. Ainda que você não fale, ainda que você não sabe, não entra em questão com o irmão, com a palavra em si, mas esse exercício na sua mente em si já está promovendo
Aí você sabe, eu não tinha visto isso como ele falou, olha só. Quantas vezes você fala assim, né? Eu nunca ouvi assim dessa forma, essa palavra sendo explicada. Isso é gostoso demais? Por quê? Porque forma em você assim, uma questão de pensamento. Colocamos assim, fast food teológico, né? Lembra que é fast food? A comida rápida, ou seja, o self-service. Você chega lá, já está tudo pronto, latadinho. Você chega lá, está na bandeja lá, só para você pegar para lá no prato. Você tem uma comida que você come assim rápido. E geralmente, não tem muito sabor. É isso mesmo, como dá uma comida. Geralmente as comidas não tem muito sabor. Por mais que seja gostosa assim, não tem tanto sabor quanto aquela comida que é tirada da panela na hora, né? Olha só que coisa gostosa. Quando eu estava chegando assim, eu lembrei, sabe que eu lembrei assim de frango ensopado. Sabe, eu lembrei assim, inclusive que é feito assim, bem na hora que você pega na hora. Porque a gente chegava comendo na rua direto, você come várias formas de comida na rua, isso é verdade. Você come vários sabores. E geralmente você vê que a comida é requentada. Então ela acaba se perdendo o sabor. Então a questão assim, como festa teológica, é assim, um alimento rápido, né? Mas é satisfatório para a minha necessidade. E satisfaz a minha necessidade na hora, vai me estar suficientemente bem. Para mim já me satisfez. Matou a minha fome, ainda que seja aquela hora, ainda que não tenha qualidade, ainda que não seja muito bom, mas matou aquela minha fome na hora ali, esse conceito acaba passando para o homem da nossa época. Ou seja, uma questão assim, sabe, de velocidade, irmãos. A Bíblia vai ser degustada. É isso mesmo. Uma irmã Heloísa falou no domingo, né? Poxa, coma a palavra do Senhor Deus, cheira a palavra do Senhor Deus, se alimente da palavra do Senhor Deus. Pega a palavra realmente, com carinho, com cuidado, leia o texto pausadamente, leia o texto com vontade, realmente, né? Degustar essa palavra. Se você leu rápido, achou que não entendeu, não tem problema, você tem todo o tempo do mundo para ler sua Bíblia. Volta, lê de novo o texto, mas leia com bom entendimento da palavra. Leia assim, satisfazendo que alimento gostoso essa palavra. Né? Nós possamos ser sempre assim na nossa vida. Isso acaba o quê? Isso satisfaz, isso impede, né? Impede esse conhecimento vano que é sobre passado sobre a igreja, o ponto que a gente tem passado. Em todos os tempos, a teologia vinha de contra o homem, descobrindo o seu pecado e reformando a sua vida. Agora serve de bálsamo para a alma. A teologia sempre foi assim, irmão. Sempre foi algo assim, sabe, que é uma espada, como a Bíblia diz, é uma espada que faz separação mesmo. Uma espada que faz separação de entendimento e de espírito. Uma espada que faz separação, ela sabe, ela incomoda. A Bíblia sempre foi assim. A teologia também sempre foi assim. Tem que fazer uma separação, tem que fazer um mover no coração do homem ali, para que o homem sinta que aquela palavra fez o efeito, né? Mas a questão é que muitas vezes é manifestada como para que possa satisfazer pessoas, né? Geralmente você não vai no parabéns de alguém para falar mal da outra pessoa. Você não vai aniversário de alguém para falar, poxa, o bolo não está tão gostoso. Você vai para chegar na alguém, poxa, esse refrigerante está muito ruim. Você não fala assim. Você procura o que falar bem, né? Você procura o que elogiar bem as pessoas. A questão do mundo teológico, a questão do ensino hoje está muito assim. Procurando o que vou falar bem, como ensinar bem, sem se preocupar com a palavra que realmente faça efeito. E graças a Deus, Deus tem feito isso com as igrejas. Muitas igrejas Deus está levantando homens, ministérios, palavras sejam ditas de forma que causa. E assim tem sido acontecido na nossa época, né? Em todos os tempos, a teologia vive contra o homem. É preciso que as famílias conheçam a palavra de Deus para não aceitar o que não é puro. As famílias têm que conhecer a palavra e ouvir a palavra, e a família ela se abastecer entre si, para que ela possa reconhecer e falar assim: olha, isso não é puro. Vamos procurar o que é certo. Olha, isso não é certo. Vamos procurar o que é puro. Ou seja, de uma forma, entender o que a palavra de Deus diz e se condiz com o que está sendo falado, sendo mostrado. Irmãos, sabe o que acontece? Seu filho no colégio, igual um irmão nosso da igreja de Niterói, ele falou que as filhas dele no colégio estão reunindo um grupo que é cristão. Ou seja, várias congregações, várias igrejas juntas, né? E logo em igreja vão fazer um momento de louvor ao Senhor, um momento de adorar ao Senhor. E nesse grupo reunido,
todos são cristãos. É uma realidade. Alguns são simpatizantes, gostam da igreja, mas não são cristãos. Não tem compromisso. Outros são da igreja em si, mas não estão com a igreja. Tem um cartão e às vezes vai para a igreja, mas não estão na igreja. E é nesse ambiente que estão nossos filhos lá, ouvindo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, louvando, adorando, sabe, vê aquela questão nós falamos no começo da disciplina. Poxa, isso aqui é tranquilo, poxa, isso aqui é fácil, e seu filho está lá, ele tem que ter base suficiente para que ele possa saber quem ele é, o cristão com a sua identidade na mão. Quem é você? Olha seu nome, você pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo. O que você faz? Você não faz isso porque você faz parte da igreja de Jesus Cristo. Alguém que você atua? Não, eu atuo dessa forma porque eu faço parte da igreja do Senhor. Então isso tem que estar sobre o seu filho, para que ele possa estar hoje quando está na igreja, quando está no grupo, mas amanhã também quando ele estiver num trabalho, amanhã quando ele estiver num grupo do colégio, num grupo assim, num grupo mais voltado na parte mais técnica, ou seja, tem a base espiritual, tá? E base bíblica, para que possa manter a sua identidade, tá? Acima de qualquer coisa que possa estar acontecendo com ele. Amém? Nós colocamos assim: não aceitar o que não é puro, bíblica, o que é não bíblica e o que é antibíblico. Ou seja, o que é Bíblia é incontestável, tá? O que é Bíblia é incontestável está na Bíblia. O que é Bíblia é incontestável está escrito. Se está escrito vira lei, se está escrito vira regra. Não tem o meu termo, é lei, está lá. O que está ali como não bíblico, ou seja, é um ato, uma coisa que a Bíblia não relatou como questão, para ser cumprido ou que não seja cumprido, mas a compensação não vai me atrapalhar de forma nenhuma espiritualmente falando. Ou seja, é uma coisa que não vai me atrapalhar na minha vida espiritual e muito menos vai atrapalhar na minha igreja. Ou seja, é uma coisa que não é bíblica. Mas principalmente reconhecer o que é antibíblico. Principalmente isso, sabe? Principalmente conhecer aquilo que é contra a palavra do Senhor Deus. Irmãos, o que é contra a palavra do Senhor é para ser abolido. O que é que vai de encontro, sabe? O que vai de encontro a ponto de qualquer questão contra a obra do Senhor Deus é para ser abolido, é para ser tirado. Agora, como ser tirado algo que é contra a palavra do Senhor Deus, se você em si não tem a base daquilo que você lê? Ou você não tem a base daquilo que você crê, até que é melhor. Se você não tem a base do seu conhecimento, eu sei que isso não pode, mas por quê? Não pode porque a Bíblia, a lei, a obra do Senhor Deus nos diz que isso é contra os fundamentos de Deus, que isso é contra os parâmetros de Deus. Principalmente conhecer o que é bíblico e o que é antibíblico, para que nós não possamos ser enganados pelo inimigo, nós não possamos ser enganados pelo mal, nós não possamos ser enganados por nenhuma atitude, ou seja, nenhuma malícia do nosso Deus. Meus amados? Vamos lá. Ponto 2: atitude mundana para destruir a família. Ou seja, atitude que vem do mundo, e acaba entrando sobre a família, acaba entrando sobre esses ensinamentos, acaba entrando sobre uma forma de atrapalhar em si a forma de agradecer ao Senhor. O abandono dos filhos. Abandono dos filhos. Vamos ler em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, por favor. Vamos lá. O abandono dos filhos é uma ação contra a natureza bíblica. Irmãos, Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca abandona o homem. É uma realidade. É o homem que abandona Deus. Tem homem na Bíblia que Deus botou um castigo. Deus botou um castigo pelo pecado. E esse homem fala assim: Senhor, vai ser de mim agora. Qualquer um que me achar vai me matar. Não é isso? Bom, você lembra desse homem? Quem é? Caim. Quem que deu? Deus abandona ele? Não. Você não vai ser abandonado, não, cara. Vou botar uma marca em você. Vou botar uma marca em você para que ninguém te mate por causa disso que você fez. Deus não abandona homem nenhum. Quem abandona Deus é o homem. O homem vira as costas para Deus. E como colocando assim, o abandono dos filhos é uma ação contra o Senhor e contra a natureza bíblica, porque os filhos são a herança do Senhor. Nós temos o que? Amar os nossos filhos, amar realmente os filhos. E os filhos, não falando assim, o filho até prolonga um pouco mais: amar os filhos da igreja. Ama as crianças da igreja,
Ame os filhos da igreja, sabe? Ame essas crianças da igreja. Algumas crianças são mais espoletas, outras são mais calminhas, né? Mas ame as nossas crianças do Senhor. Né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Quando acaba a tua obrigação dos seus filhos? Fala para mim. Quando você vai deixar de ser pai? Quando você deixa de ser mãe? Quando você deixa de se preocupar com o filho? Eu falo hoje, eu sou casado já há 18 anos e de vez em quando a mãe liga. Lembra? Cadê o Armando? Já chegou? Estou casado há 18 anos, irmão. Cadê o Armando? Já chegou? Ah, porque eu fiquei preocupado com o vendedor. Ah, eu fiquei preocupado que deu enchente, né? Poxa, deu enchente lá. Ah, fiquei preocupado porque aconteceu uma coisa ruim no centro. Aí ligava para a tua casa lá. Cadê fulano? Chegou? E fulano, tá bem? E quando chega, tem aqueles comentários assim: poxa, mas você está magro. Poxa, mas você está gordo. É coisa da esposa, sempre da coisa da esposa, né? Poxa, você está assim. Poxa, olha, você está bem cuidado. Ou seja, é o zelo que a família tem. Um pai e uma mãe sempre vai ter zelo para os filhos. O cuidado do pai e da mãe pelo filho nunca vai acabar. Assim também o cuidado de Deus também para com os seus nunca vai acabar, irmão. Deus cuida do pastor Edgar, o nosso pastor presidente, assim como cuida do novo convertido que acabou de entrar na porta e aceitar o Senhor ali. Porque é o nosso pai, tem que cuidar desses filhos, né? E nós falamos assim que nossa obrigação com os filhos nunca acaba, é porque é um conceito bíblico não abandonar, e é um conceito bíblico amar, e é um conceito bíblico querer estar junto com eles. O pai quer estar próximo ao filho. Às vezes está até irado com o filho, né? Pô, fez uma lambança lá, pisou na bola feio, está até irado, né? Mas não dá o braço a torcer, né? Faz cara de mal, mas quer estar perto do filho. Às vezes deixa até dormir para pegar no colo e levar ali, né? Ou deixa ficar mais calmo para falar, mas acaba não abandonando o filho. Assim também para com Deus. Se Deus não nos abandona e não nos trata assim, por que vamos tratar os nossos filhos também? E quando vemos pessoas tratar seus filhos, como nós vamos agir também? Aplicar um pouco Senhor sobre essa geração. Outro conceito de nossa época trata-se dos abandonados dentro do lar. Pais que repassam a função de criar a outros. Pais que repassam a outros. Sejam por trabalharem fora, seja por ser ocupado com funções da sociedade, seja por ser ocupado de qualquer outra forma, seja porque não tem assim, paciência de ficar direto com os filhos. Ou seja, existem hoje crianças abandonadas dentro do lar. Talvez porque não foi bem doutrinado quando era criança, acaba não sabendo doutrinar seus filhos. Talvez porque não teve uma boa disciplina quando era criança, acaba não tendo também uma boa disciplina com seus filhos. A questão é, se você não teve, a Bíblia te ensina hoje como você teve. Tá? Se você ainda não aprendeu, a Bíblia hoje ainda continua ensinando como você vai cuidar dos seus filhos e tratar os seus filhos. Ou seja, ainda que seja ocupado, ainda que sabe que trabalha fora, ainda que a sociedade hoje acabou moldando dessa forma, as mulheres, muitas mulheres trabalham fora para ajudar, trabalham fora para acompanhar, isso não é abandonar filhos. Uma mulher que trabalha fora não abandona o filho, abandona o filho se a mulher quiser. Um homem que trabalha direto não abandona o filho, abandona se quiser. A mulher que trabalha fora, ela arruma um tempo e senta com seu filho e cuida dos seus filhos. A mulher que trabalha fora, ela arruma um dia e sai dos seus filhos, cuida dos seus filhos, zela pelos seus filhos, assim também como o homem. Não, eu estou trabalhando, você fica em casa. Eu estou só trabalhar para você cuidar. Não, está errado. Os pais cuidam do filho. Às vezes eu estou cansado lá, morgado lá, e vem um caderno para querer mostrar. Eu tenho que fazer um esforço. Não, deixa eu ver aqui. Poxa, tá bom, tá ruim. Uma vontade de fechar o caderno e dormir, mas tem que dar um suporte, tem que ouvir, né? Tem que estar junto. Não, vamos sentar, vamos ouvir. Vem cá, me abraça. Ou antes de sair, vamos chegar. É uma forma que você vai doutrinando para que seu filho saiba que você tem zelo por ele. Sua filha saiba que você tem zelo por ela. E que todos da família possam entender: o pai tem zelo pela nossa casa, a mãe tem zelo pela nossa casa. Sentir falta, sabe? Falar assim: olha, você não estava, olha, você não chegou, por que você atrasou? Ou seja, o abandono do lar não é só quem vai embora e deixa as crianças sozinhas, não. Abandono do lado. Alguns pais abandonam seus filhos sentados do lado da televisão. Alguns pais abandonam seu filho sentado do lado do jornal, dentro da Bíblia. Tá? E isso nunca foi ensinado pelo Senhor. O pai e a mãe estão juntos. E a família sempre está junto.
Isso tem que ser passado. Isso tem que ser, sabe, doutrinados na nossa casa, doutrinados nas nossas vidas. Bem? Deuteronômio, né? Vamos abrir Deuteronômio 11, 19. Entregar seus filhos a instituições como empregados ou mesmo a programas de televisão, como nós falamos aqui. Quando preciso for, podemos utilizar esses meios. E na verdade o meio de entretenimento é para isso mesmo, para entreter num certo momento. Porém, sem esquecer que é minha função doutrinar a família. Sem esquecer que é minha função de ficar junto com a família. Sabe? Eu confesso com os irmãos aqui que durante um tempo eu tive uma certa dificuldade e a minha vontade era comprar uma mesa grande na minha casa que pudesse sentar toda a família junto, né? Essa casa pequena, casa sem obra, acaba não podendo montar, podendo ficar naquele contexto. No dia que eu fui lá, escolhi a maior mesa que eu tinha lá para ver na hora lá, e botei a mesa da minha casa lá, falei assim: agora nós vamos estar comendo junto ali, conversando junto na mesa, né? Ou seja, para tentar chegar a juntar e ficar ter uma hora padrão, nós vamos parar e sentar aqui e vamos olhar um para o outro. Ainda que seja corriqueiro, né? Nós vamos estar sentando aqui olhando para o outro e estar junto. Ou seja, irmão, promovam na forma que você possa estar junto com a família. Promovam na hora, um dia, uma forma que você possa estar junto e que ele possa sentir a sua presença ali do lado, frente a frente, realmente do lado, sabe, em conjunto, sentiu realmente. E quando você monta aquilo ali, que está um faltando, rapaz, parece que faltou todo mundo. Pode ter 4 pessoas, se está um espaço para ele voltando, você sente uma falta tremenda. Poxa, eu tinha que estar aqui. Aí não fica legal. Esse zelo tem que ter mesmo. Esse cuidado tem que ter. Cadê ele? Tem que estar aqui. Cadê ela? Tem que estar aqui. Somos família do Senhor. Temos que estar juntos. Vamos promover isso conosco. Promover essa doutrina da família. Bem? Outra coisa aqui: desrespeito aos pais. Toda ação de desobediência torna-se rebeldia diante de Deus. Toda ação de desobediência, toda ação de descaso, sabe? Toda ação de que sabe o que é errado, sabe o que é certo e faz o errado, acaba sendo uma rebeldia contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor. Tal ação contra nós, os pais, é dada como afronta para Deus. Honrar multiplica os dias na terra. O contrário, torna em menos e maus dias. Deuteronômio 5,16. Honra pai e mãe, para que se prolongue os dias na terra. Irmãos, isso é uma promessa. Se é uma promessa, isso é lei. Se você não cumprir, trabalhar invertido também acontece. Honra pai e mãe. Cuide de pai e mãe. Para que, Senhor? Para que seus dias sejam prolongados. Aí sabe o que é uma coisa que a Rosana sempre fala? Quando eu vejo uma pessoa com o cabelo branquinho, Rosana? Quando eu vejo uma pessoa assim, bem idoso, eu enxergo assim: essa pessoa honrou seu pai e sua mãe, porque Deus acrescentou seus dias nessa terra, está envelhecendo nessa terra, né? Essa pessoa honrou o papai e a mamãe, porque Deus os acrescentou. Quando todos morreram, né? Ele está acompanhando ali, chegando a uma idade já terra, já, né? Uma promessa de Deus se cumprindo, que nós possamos envelhecer junto na igreja, bem? Nós possamos ser através do Senhor, para que essa promessa se cumpra em nossas vidas, né? 2 Tessalonicenses 2,3: o desrespeito é o abandonar os pais. Isto sendo algo natural da mente do homem, assim também será seu relacionamento para com Deus. Você imagina só, né? O relacionamento de uma pessoa para com o pai, assim também é relacionamento para Deus, né? Os pais reconhecendo bem seus filhos reconhecendo bem o pai. Aí você imagina um filho que sabe que teve a imagem do pai sempre deturpada, um pai que agredia, um pai que brigava, um pai que sempre castigo, um pai que não demonstrava um amor, um pai que não demonstrava perdão. Aí essa pessoa agora chega na igreja e nós falamos assim: Deus é nosso pai. Que referencial de pai essa pessoa teve? Que referencial de mestre, de Senhor essa pessoa teve? Referencial que teve é um peso até agora, né? Esse referencial não seria o peso dos nossos filhos. Posso reconhecer e saber que Deus é nosso Pai realmente. Sentimos um prazer de ter Deus como Pai, né? E saber que Ele é o nosso Pai que tem nos amado. Aí vem aqui a palavra do Senhor Deus: o homem atual não conhece ou não reconhece a soberania de Deus, entende dele,
como uma figura que existe, mas que é opcional em forma de conviver. Entende que é uma figura que existe, mas é opcional em sua convivência. Ou seja, Deus existe, irmãos, e é fato, não tem jeito. E todo mundo sabe que Ele existe, sabe? Até aquele que tem no seu coração ali por ateu, que não crê em nada, ele sabe que existe Deus, não tem jeito, ele sabe que existe Deus. A questão aqui é o desopcional, sabe? Ele pode estar servindo, ele pode estar amando ou não, ele pode estar reconhecendo ou não. E isso, quem pôs isso sobre o homem, sobre a humanidade, foi a própria sociedade. Sociedade de crianças que foram ensinadas. Socialismo, isso começou conosco. Se nós lembrarmos pela nossa infância, se nós lembrarmos tudo que nós passamos, isso começou conosco também. Nós passamos muita influência da mídia, nós passamos muita influência do colégio, nós passamos muita influência, sabe, de questão de propaganda. Essa influência muita foi passada por nós. Isso atingiu a nossa mente. Isso atingiu a nossa maneira de viver. Isso já nos atrapalhou até chegar aqui no Evangelho. Isso já nos atrapalhou até obedecer por completo a lei do Senhor Deus. Irmãos, isso tem atrapalhado hoje também as crianças. Isso tem atrapalhado também hoje a adolescentes, sabe? Tem atrapalhado hoje a mocidade. Isso tem atrapalhado a igreja de uma forma geral. Ou seja, não é um Deus opcional. Deus é o Shaddai, realmente, um Deus todo-poderoso. Deus comanda céus e terra e tudo que dele há. Secularismo, ponto 3. Uma vez trabalhando na mente quando criança, no materialismo e em falsas doutrinas, o secularismo torna natural e simples ao homem pós-moderno, com isso desprezar o espiritual e padrões bíblicos inerentes ao homem, né, que assim fica fácil essa convivência. Ou seja, a criança foi preparada lá no materialismo, foi preparado lá com falsa doutrina, ou seja, foi enxertado de vários conhecimentos, sabe? De várias coisas assim mundanas, de várias coisas que, sabe, que acaba sendo muito fácil de reconhecer, mas com pouco conhecimento, pouco auxílio em si, acaba enfraquecendo os corações dele. Agora chega o quê? O secularismo. Olha, tudo é normal para nós, sabe? Tudo é passivo para nós, sabe? O ser humano, ele pode tudo. O ser humano é livre, ele pode tudo. Sabe, essa impregnação no coração que você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode transformar a sua vida com o que você achar por bem, irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Aplicar a vida no caminho do Senhor e falar assim, Deus sim, não Senhor Deus, né? Isso é terrível nessa mente, sabe? Que não reconhece o Evangelho, não reconhece o Senhor. Por Deus, isso somando em uma mente, ou apresenta um homem sem fé, ou uma fé insuficiente, para uma vida salutar diante de Deus. Ou isso deixa o homem, sabe, sem força para guerrear, ou isso deixa o homem sem força para poder, sabe, ir contra isso, tá? Ou deixa o homem uma fé insuficiente, uma fé que, sabe, que não me leva a lugar nenhum, uma fé que ouve naturalmente, tá? Uma fé que alguns teólogos até concordam que o que você está falando, mesmo sendo errado biblicamente, no meu conceito, tá? Mas realmente, moralmente está certo, não como moralmente eu acabo ficando sem argumento para falar, tá? Isso vai atingir a sociedade, tá? Isso não. Por incrível que pareça, na conversão atual, o principal e maior obstáculo é crer. Quando o homem hoje é convertido, irmãos, a pior dificuldade dele é crer. A dificuldade antes não era crer, sabia que tinha Deus, tá? Sabia que existia um Deus. Antes as pessoas se convertiam sabendo que tem um Deus. A dificuldade deles era qual? Era se entregar ao Senhor. A pergunta é essa: você sabe que Jesus salvou a sua vida? Sei. Então por que você não aceita o Senhor? A dificuldade era só decidir pelo Senhor. Não, agora bora, essa vida você servir o Senhor. Essa é a dificuldade do passado. A dificuldade hoje, irmão, é as pessoas acreditarem realmente. Acreditarem que existe um Deus realmente. A dificuldade de hoje é a pessoa acreditar realmente, sabe, que Jesus salvou, me salvou. Jesus livrou a minha vida. Por que a dificuldade hoje é crer? Porque a mente é atacada por pensamentos. Você está crendo em algo que você não viu. Você está crendo em algo que não tem, sabe, bases tipo assim, palpável, tangível. Você está crendo em cima de uma palavra que alguém falou, que alguém mostrou. Irmão, se você vem com essa fé, você não sente o Espírito Santo de Deus. Se não sente o Espírito Santo de Deus, você acaba não tendo. Porque na realidade, o teu conhecer a Deus já não existe dentro de você.
Existe só uma questão ontológica lá dentro, lá. Uma questão de, sabe, de você desconfiar que tem um Deus que existe. Mas a dificuldade de hoje é você crer. Essa falta de fé. Algo que está inerente a todos os homens, como a fé, veja por exemplo os índios, devido a todos os ataques sofridos pelo secularismo, em vários sentidos da vida e da sociedade. Por causa desses ataques tão constantes sobre todas as vidas, a dificuldade maior do homem hoje atual é crer em Jesus. Nos Estados Unidos cresce muito, sabe, essa questão chamada dos que não creem no Senhor Deus, né? Dos ateus em si, e são grandes debates teológicos, sabe? São grandes, em faculdade sempre tem muitos debates, sabe? Tem muitas pessoas trabalhando a questão, sabe, de contra a fé. Grandes homens, sabe? Deus tem levantado grandes homens para contar vários argumentos da existência de Deus, da soberania de Deus, para refutar esses homens, porque a realidade, a dificuldade é crer nesse Deus, e crer que Ele é todo-poderoso, e crer que Ele nos salvar. Essa é a dificuldade do homem atual. Cuidado com a filosofia mundana e a pornografia. Observamos a palavra de Deus. A forma de vencer o mundo através do conhecimento e aplicação da escritura sagrada é uma vida normal. 1 João 5. Não existe homem forte em si mesmo para o pecado. Ou viramos as vidas para a palavra de Deus, ou vamos ter que tratar os homens com sérios problemas dentro da casa de Deus. Isso nós não podemos falar que já estamos. Vamos saber 1 João capítulo 5, versículo 4, por favor. Aí é através da fé que vence o mundo. Se não tivermos fé, como é que fica? Derrotado. É impossível. É impossível agradar a Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Você imagina um Deus agradável, né? Um Deus alegre, um Deus sabendo que tem um grupo aqui que crê, indiscutivelmente crê. Não importa o que o médico fala, esse grupo crê. Não importa o que a sociedade mostra, esse grupo crê. Olha, são 5 horas da manhã, né? 5 horas da manhã, o que acontece? O sol vai nascer. Mas se alguém falar, passado por Deus, olha, o dia não vai amanhecer, esse grupo crê. Irmãos, não tem como isso agradar a Deus. Não tem como Deus estar assim, totalmente satisfeito com esse ambiente, né, de adoração ao Senhor. A vitória que vence o mundo, né, é a nossa fé. Não existe homem que gosta de si mesmo para o pecado. Ou viramos as vidas para a palavra de Deus, vamos ter que tratar homens com certos problemas dentro da casa de Deus. A diferença é notória entre duas famílias. Uma serve a Deus e a outra não. A família que serve ao Senhor, ela é referencial onde ela está. A família que serve ao Senhor, ela é diferente onde ela está. Os vizinhos falam assim: poxa, eu gosto muito quando você bota os louvores. O vizinho fala assim: poxa, eu gosto muito quando vocês estão com a luz acesa, né? A gente sente que vocês estão em casa. Ou seja, isso os vizinhos sentem, tá? Aí, de vez em quando, o vizinho fala assim: poxa, quando você for para a igreja, ora pela gente lá, ora pela minha filha, ora pelo meu filho. E começa a reconhecer, irmãos. Sabe o que é isso? É a sua fé dando base para a fé de outras pessoas. É a tua fé dando reconhecimento para alguns que não conhecem o Senhor Deus, crer que tem alguma coisa diferente em você. Aí acaba lendo a sua vida e sabendo: opa, peraí, existe um Deus, não adianta. E detalhe, esse Deus responde a eles, porque olha como é que eles são felizes. Esse Deus responde a eles: olha como é que eles ficam com essa vontade de ir e voltar. E não param em casa, realmente vão estar na casa de Deus direto, né? Hein? Templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Na filosofia mundana não existe pecado. É uma ação de conceito e de mente. O que para mim não é pecado, o que não é para mim pecado, não é pecado. Ou seja, pecado é você fazer a coisa sem fé, né? Pecado é você fazer a coisa com dúvida. Então, se para você não é pecado, não é pecado. Então, o pecado não é para você. O pecado é para a Bíblia. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia bota, ainda que não tenha, né, tantas coisas novidades através do tempo, ainda que não tenha esse conceito que você acha que não existe na Bíblia, ainda que não tenha, se a Bíblia bota no conceito que é pecado, é pecado. Não tem como você fugir. Tá? Então o pecado não está linkado com a minha maneira de ver ou com a minha maneira de ser. Mentira do inimigo. O que define pecado é a Bíblia e não meus conceitos de certo e errado.
Assim como em nossa casa deve ter um ambiente sadio para a continuação do Espírito Santo, assim também é nosso corpo local, local de morada do Senhor. Portanto, a pornografia não pode ter espaço em nossas vidas e sermos exemplos para outras famílias. Irmãos, várias vezes você está vendo um programa até legal, né? E a televisão não é nada para isso, você está vendo um programa até legal, e no meio do programa que não tem nada a ver com aquilo, é pornografia. Dá raiva, né? A vontade é nunca mais você ver aquele canal, porque você está com a família, com o ambiente ali, e você assistiu de tanta coisa no seu dia, né, para que você não ultrapasse aquilo e pum, entra. A nossa casa, o nosso ambiente tem que ter salutar ao Senhor. Nosso ambiente tem que ser ambiente prazeroso ao Senhor, né? Naquele livro da Dona Criando Filhos que Adoram a Deus, ele fala uma coisa assim: transforme a sua casa num ambiente celestial, para que os anjos que te visitarem se sintam em casa. Transforme a sua casa num ambiente espiritual, para que o Espírito Santo se sinta realmente nos céus, porque o céu é onde ele está. Então que ele se sinta na tua casa: pai, eu estou em casa, estou me sentindo no céu, porque o ambiente aqui é celestial. Então, se o ambiente for celestial, a vontade também vai ser celestial, o prazer também vai ser celestial, sabe? A forma de crer, a forma de ensinar vai ser celestial, e vai ser um ambiente como assim, com um pedaço do céu do seu lado, né? Com o tempo do Espírito Santo. 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Como janela da alma, os olhos são de forma natural um agenciador da mente para adorar a Deus. Não por coisa mal aos olhos, e não se dobrar a vontade da carne. A pornografia contamina a alma e a mente do indivíduo. Reconhecer que os meus passos, que falei Jesus, irmãos, é bem verdade que quanto mais você se apresenta para Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você mortifica a carne, mais você consegue dominar a tua carne. Até questão de pornografia mesmo, questão principal. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você consegue se afastar disso, você consegue se afastar disso. Mas a realidade é que muitas pessoas não têm essa força, muitas pessoas não têm essa condição de se separar, sabe, de santificar o Senhor. Aí você imagina, sabe, os nossos adolescentes, irmãos, sendo atacados direto por essa vida tendenciosa, sabe, do jeito que as pessoas se comportam nas ruas, do jeito que as pessoas ficam no colégio, sabe. Imagina nossa mocidade, como é que tem que se manter santa nesse ambiente de colégio, de faculdade, de estudo, sabe? Por onde eles passam por aí, tendo uma base de Cristo em suas mãos, sabe? E sabendo que são, de uma certa forma, ridicularizados. Então, na realidade, estão fazendo a coisa certa, estão buscando a coisa certa, sabe? Um adolescente que nunca beijou é mal visto dos adolescentes. Ah, é BV. Mas porque se aprende disso, o que é isso, BV? Ah, BV é boca virgem. É porque nunca beijou? Não. Aí tem que sair beijando qualquer um para não ser BV. Aí tem que sair num ano qualquer um para provar que namora. Ou seja, num ambiente de mocidade, poxa, onde todos se saem, se relacionam sexualmente para ser bem aceito, para ser o cara, para ser a pessoa bacana, tem que ter situações sexuais no meio. A sociedade, bom, ela está nessa condição, ela está massacrando bons costumes. A pessoa que se mantém com o bom costume tem que ter fé para se pôr de pé e falar realmente que isso é errado, sabe por quê? Quando uma pessoa se levanta e fala que isso é errado, irmãos, não tem jeito, eles entendem que realmente é errado. Eles até falam na hora, falam uma coisa assim, mas eles entendem que é errado. Uma vida de porfia é errado, uma vida promíscua é errado. No seu conceito, eles sabem que é errado. Não tem força para segurar, mas um só se levanta e fala assim: eu sou santo, irmãos, causa impacto sobre eles. E Deus precisa só de um. Um se levanta e fala isso. Praticamente muito. Todo mundo, uma pessoa bem vestida é bonito de se ver. Um homem bem vestido é bonito também, irmão. Uma mulher bem vestida é bonita de se ver. As nossas irmãs, graças a Deus, né? As irmãs que eu falo assim da igreja, poxa, são bonitas como as irmãs se vestem, sabe? Elas ficam belas, uma questão, uma vestimenta, sabe? Uma forma de honrar, uma forma de cultivar, sabe? A questão de adorar o Senhor. As nossas irmãs, as senhoras, poxa, elas se vestem bonito. Dá para você ver, dá para ser tudo isso de nós. Agora, você chega para a rua, você vê a banalidade, uma forma, sabe? Ruim, que está feio. É feio, não adianta.
É ruim se ver. Mas o que o homem vê? O homem vê o que está sendo mostrado. E é isso que ele acha legal, isso que ele acha bacana. Ele vê o que está sendo mostrado, quanto mais mostrar melhor, quanto mais lugar melhor. Isso cada vez vai tomando mais lugar na sociedade, mais lugar na sociedade. E nós vivemos dessa forma ali. E você sai com seus filhos e fica até sem jeito. Pelos que eles vêm na rua, de forma que eles são. A questão é orarmos ao Senhor para que a nossa sociedade seja impactada por essa obra do Senhor pela igreja. Como a igreja passar, realmente eles possam ver, poxa, olha só, olha como é que eles se comportam. Eles possam sentir prazer nisso e sentir vontade de ter mudança de vida, né? O Espírito Santo usa a forma da gente viver, andar e ser, de forma que possa voltar esse coração dele para poder buscar essa vontade de estar com o Senhor. Da sua pergunta assim, meus passos, o que faria Jesus? Deu dúvida, viu dificuldade, você deu uma coisa que você acha mais ou menos mal, transfere a pessoa. Se fosse Jesus, como se comportaria nessa condição? Se fosse Jesus, como se comportaria vendo ou ouvindo isso? E aqui na conclusão, uma família alicerçada na palavra torna-se um farol para as demais de sua igreja e sua comunidade. As famílias querem ser felizes e ter uma casa animada, uma casa gostosa de se viver. Porém, somente terão completo com o Espírito Santo. Vamos nós, a igreja, mostrar qual o motivo da nossa alegria. Jesus, Ele é a razão para nós adorarmos ao Senhor Deus. Jesus é a melhor coisa, Jesus é a melhor atitude, Jesus é a melhor pensamento que você poderia ter na sua vida. E graças a Deus que nós ouvimos essa palavra, reconhecemos essa palavra, obedecemos essa lei sobre nossos corações, estamos aqui. É dever nosso, irmãos, cuidar das famílias. Não somente a minha família, mas a família está ao nosso redor. Então é dever nosso cuidar da família da igreja. Será para a família da igreja. Meus amados.